Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 93ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17h10. Lida e aprovada a ata, passa seu expediente inicial. Primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Tempo regimental de 5 minutos, senhor deputado. Senhor presidente, é um prazer fazer uso da palavra sob a sua presidência, porque hoje eu estou em estado de graça. Estado de graça, pelos motivos óbvios, entre eles, o resultado da partida Flamengo e Grêmio, com aquele placar minguado e injusto de 5-0, porque podia ter sido muito mais. Mas, dito isso, como essa semana tem sido muito conturbada, eu queria aqui registrar que o Congresso Nacional, de mote próprio, por iniciativa própria, está assumindo algumas reformas importantes que esse país precisa. E um dos mentores dessas reformas tem sido o deputado federal do Rio de Janeiro, Rodrigo Maia. E por que falo de mote próprio? Porque o presidente da República, a cada dia, ele arranja uma briga diferente. Em não satisfeito de brigar com outros países, com a sociedade, etc., agora decidiu brigar com o seu próprio partido político e sua base de deputados. Então, o Congresso Nacional, pensando no Brasil, pelo menos uma parte desse Congresso, tem assumido essa vanguarda. E, na quarta-feira, dia de ontem, pela manhã, na continuidade da sessão da terça, o Senado Federal concluiu a votação da PEC da Previdência, que já tinha sido aprovada pela Câmara. E será sancionada, possivelmente, em ato conjunto do Congresso Nacional, no entorno, não sei a data, mas talvez um pouco antes do dia 15 de novembro. Estou pegando 15 de novembro, porque é a proclamação da República, né? Seguramente eles vão usar essa data pelo simbolismo que ela carrega. Concomitantemente, começou a ser discutido também no Senado a PEC paralela, que representa dizer trazer os princípios da reforma da Previdência para estados e municípios. E aí, aqui no Rio de Janeiro, que é o nosso estado, se essa PEC paralela for aprovada, o governador, por lei ordinária, isto é, que necessita apenas maioria simples, poderá estender os mesmos parâmetros da reforma da Previdência ao estado do Rio de Janeiro. Se bem que essa reforma da Previdência, ela só tem efeito de médio e longo prazo, mas tem pelo menos uma simbologia de que
reformas estratégicas podem vir a acontecer, ampliando aí a possibilidade de um clima de mais confiança para os investimentos em nosso país, apesar dos governantes não ajudarem. Se eu fosse um investidor e analisasse o quadro político, que presidente é esse que briga com todo mundo, com governante de outros países, quer intervir nos processos eleitorais de outros países, briga com o Congresso, briga com seus deputados federais, briga com o seu partido e, quiçá, quando de manhã se olha no espelho, pelo menos para escovar os dentes, briga consigo mesmo. O governador daqui, ao mesmo tempo, comprou briga com o presidente. É muita gente briguenta e pouca construção. Quando a gente precisaria, em nome da população brasileira e dos 17 milhões de fluminenses, um pouco de unidade, um pouco de firmeza de propósito, um pouco mais de paz, porque a crise fiscal aqui está gravíssima, nada ainda melhorou. Se esse regime de recuperação fiscal não for assinado em outras bases, nós estaremos quebrando no ano que vem. Então, senhor presidente, no tempo de 5 minutos que Vossa Excelência regimentalmente me concedeu, eu queria deixar aqui assinalada a minha posição. E de novo, falei isso nos 2 expedientes ontem. O Supremo continua hoje o julgamento, viu, senhor doutor constitucionalista, deputado Rodrigo Bacelar, se a prisão vai se dar no trânsito em julgado ou em segunda instância. Eu volto a assinalar, vão buscar um ponto intermediário, prisão em terceira instância, mas eu continuo firme com o meu propósito. Prisão tem que ser em segunda instância, porque em trânsito em julgado só favorece os poderosos, os ricos, porque a classe média, os pobres, os negros, a massa maior da nossa população, os menos favorecidos, esses que não podem contratar advogados, às vezes nem julgados ficam presos. E aqueles que, às vezes, já cumpriram a sua pena, sequer são soltos. Agora, com brilhantes advogados, aqueles que estão presos, pagam esses advogados, muitas vezes, com dinheiro roubado do serviço público e postergam, às vezes, por 20 anos, a decisão final. Mas o que o Supremo decidir é para ser acatado, né? Eu aprendi como engenheiro, a gente discute tudo que a justiça tiver colocando em pauta. Mas depois que decide, né, a instância última de recurso é o Supremo Tribunal Federal. Mas eu guardo com ansiedade o desfecho do julgamento de hoje. E só para Vossa Excelência concluir, dar uma parte ao nosso colega aqui, que companheiro de Vossa Excelência de princípios cristãos, o nosso Samuel Malafaia, e meu colega engenheiro. Nobre colega, nutro uma amizade muito grande por Vossa Excelência, devido à nossa aproximação como
profissionais que somos da área de engenharia. Eu concordo também com Vossa Excelência com relação à prisão na segunda instância, né? Concordo plenamente. E eu aproveito aqui também para fazer o pedido que o tribunal aqui do Rio de Janeiro julgue os deputados que foram colocados em liberdade para serem julgados em liberdade. Por que é que isso está demorando tanto? Porque 1 ano, se o pessoal já tem os autos de 6.000 folhas, eu quero apressar a justiça para que faça o julgamento. E se culpados, cadeia. Eu queria fazer a parte e dizer que também comungo com Vossa Excelência na prisão na segunda instância. Se a justiça fosse célere, muitos problemas seriam evitados. Quanto a isso, Vossa Excelência tem toda a razão. Quanto mais tempo se arrastam os processos, principalmente, mas não só, na área criminal, mais problemas vão surgindo com o tempo. Verdade. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.